Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, para lermos do verso 17 até o capítulo 4, verso de número 1. Filipenses, capítulo 3, do verso 17 até Filipenses 4, 1. Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o capítulo 4, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar? Deus de toda graça e misericórdia, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, pedindo que o Senhor agora ilumine as nossas mentes por meio do Teu Espírito Santo, a fim, ó Deus, de que possamos compreender a Tua palavra, a fim de que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações, a fim, ó Deus, de que a vontade do Senhor seja impressa nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa vida de forma geral. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de entender a palavra do Senhor, a menos que o Senhor, ó Deus, descortine diante dos nossos olhos a Tua vontade aos nossos corações. Então, conduza-nos nesse tempo, é o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um idoso estava dirigindo o seu carro por uma rodovia, quando de repente o seu celular, tocou no sistema de áudio Bluetooth lá do seu carro. Rapidamente ele apertou o botão e atendeu o telefone, porque era a sua esposa. E ela então disse a ele o seguinte: olha, meu amor, eu estou ligando para que você tenha muito cuidado na rodovia. Eu sei que você está dirigindo em direção à nossa casa, mas eu acabei de ouvir aqui no rádio que tem um doido dirigindo o carro na contramão. Então, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, enquanto você estiver voltando para casa. Ele então respondeu à esposa dizendo assim: ô querida, que bom que você me ligou, mas você não vai acreditar. Não é apenas um doido, são centenas de doidos andando na contramão. Eu estou aqui arrepiado, porque são muitos carros que estão na contramão. A realidade da vida, irmãos, é que só existem dois tipos de condução para a nossa vida. Ou nós estamos seguindo o fluxo do mundo, ou nós estamos na contramão do fluxo deste mundo. O apóstolo Paulo está nesse texto do capítulo 3,
tratando da sua experiência com o Evangelho, né? Nós já vimos aqui, já algumas vezes, que ele fala nesse capítulo sobre a sua biografia, né? Do verso 1 ao verso 11, Paulo tratou da perspectiva passada da sua vida com o Evangelho, como ele viveu muitos anos enganado, tentando encontrar na lei um sentido, um propósito, um significado para a sua vida. E ele diz assim que o dia mais importante da sua vida foi o dia em que ele perdeu tudo no caminho de Damasco, porque foi o dia que ele encontrou tudo em Cristo Jesus. Aí, a semana passada, nós vimos aqui no capítulo 3, versos 12 a 16, onde Paulo está falando sobre a sua perspectiva presente da vida, como ele tem encarado a vida, particularmente como ele tem vivido como um atleta em meio a uma maratona, entendendo que para alcançar o prêmio, para receber a coroa da vitória, Deus o estava treinando, o estava habilitando para essa recompensa. E ele diz assim: olha, não sou apenas eu, somos todos nós. Ele se coloca na condição de companheiro de jornada de todos os crentes. E mais uma vez agora, do verso 17 até o verso 21, e entrando pelo capítulo 4, verso 1, nós temos o apóstolo falando um pouco mais da sua perspectiva da vida presente e sobre aquilo que ele entende do futuro, não apenas seu, mas do futuro de todos os crentes. O verso 17 do texto que temos em mãos é um verso de transição, porque ele tanto se aplica ao que Paulo já havia dito, né, anteriormente, como se aplica ao que ele vai dizer a seguir para a vida daqueles crentes filipenses. Ele falou sobre a sua maturidade na jornada do Evangelho, ele reconheceu que ele não tinha alcançado o prêmio, que ele não era alguém ainda plenamente maduro da perspectiva do Evangelho, mas que estava sendo adequado, estava sendo trabalhado pela graça de Deus. Mas Paulo quer que os filipenses, né, e todos os demais cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, considerem que a sua experiência não é sua particularmente. Ele não está falando de si, quando ele diz no verso 17 que chama os cristãos para serem imitadores dele, ou observar aqueles que andam segundo um modelo que tem nele. Paulo não está dizendo assim: olha, olhem para mim porque eu sou o bambambam da fé cristã, né? Que eu sou o modelo a ser seguido, que eu tenho experiência, né, na vivência cristã. Não, mas ele está chamando a nossa atenção para dizer que existe um padrão do ponto de vista do Evangelho, que existem modelos de vida da perspectiva do Evangelho, e esses modelos de vida não podem ser ignorados. Quando ele diz assim: olha, sedes meus imitadores, ou andem segundo o modelo, ele nos manda observar. E o termo grego utilizado por ele aqui significa fixar bem os olhos, manter os olhos firmes em um modelo. Que modelo é esse? A palavra utilizada por ele para padrão, para modelo, significa a impressão, a marca que foi feita por um golpe. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, existem pessoas, existem crentes que têm um padrão, existe uma marca que foi feita pelo Evangelho na vida dessas pessoas. Observem na minha vida, observem na vida de outros, um modelo, um padrão apostólico que deve ser imitado. Quando ele diz assim: sejam meus imitadores, ele está dizendo assim: olha, imitem a vida que o Evangelho produz na vida de pessoas, porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles homens que Jesus escolheu entre todos, 12 homens, né, para que aqueles homens fossem, né, os protótipos da vida dos cidadãos do reino de Deus, pessoas que exemplificassem na sua vida, na sua conduta,
uma vida completamente diferente. Jesus chamou aqueles homens para serem representantes seus no mundo. Esses homens receberam uma marca, né, de andar com Cristo. Eles receberam um emblema que era a cruz, e eles receberam um lema de vida. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, vocês devem negar a si mesmo, vocês devem tomar a sua própria cruz e vocês devem me seguir. Esse é um emblema da vida cristã, o emblema da cruz. E Paulo está dizendo assim: olha, olhem para mim, olhem para aqueles que sustentam esse modelo apostólico de vida, porque foram pessoas escolhidas por Jesus para exibir uma vida de contraste com o mundo. Pessoas que foram chamadas por Jesus para andar na contramão do mundo. Paulo afirma que esse é o padrão de Jesus, que Jesus chamou pessoas para viverem assim no mundo, para viverem de forma diferente daquilo que é praticado no mundo. E como parte da sua igreja, parte do seu povo, é-nos chamado para viver dessa forma. Não temos como viver de forma diferente a isso. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 6, o apóstolo Paulo está repreendendo os crentes da igreja de Corinto, porque eram pessoas que estavam tentando inovar no mundo cristão. Eles estavam tentando romper com o modelo apostólico, romper com o modelo que Cristo havia proposto para os seus seguidores. E eles diziam o seguinte: olha, esse negócio de apostólico não tem nada a ver conosco. Esse negócio de apóstolo, de gente que vive dessa forma, nada tem a ver conosco. Nós queremos uma fé diferente. E Paulo escreve para eles dizendo o seguinte: olha, estas coisas, irmãos, eu as apliquei a mim mesmo, figuradamente, e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que nós também viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo está dizendo que esse é o padrão apostólico que os crentes em Corinto queriam renegar, queriam rejeitar, porque não era alguma coisa que trazia qualquer sentido de nobreza ao evangelho, à vida cristã. E Paulo diz assim: não, foi assim que Deus nos chamou para ser e para viver. O padrão apostólico é esse. Nós somos chamados para assumir o evangelho até as últimas consequências na nossa vida. Isso significa viver na contramão do mundo. Então ele vai oferecer aos crentes em Filipos duas características desse padrão apostólico, né, que devem estar sempre, constantemente na vida de todos os discípulos do Senhor Jesus. Ele diz assim: olha, nós precisamos ter uma mente fixada nos valores dos céus. Olha aí novamente o texto de Filipenses, capítulo 3, nos versos 18 e 19.
Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e até agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando Paulo fala sobre esse padrão apostólico da cruz, que deve ser um emblema da vida de todo cristão, ele está dizendo assim: olha, é desse modo que a vida do servo do Senhor Jesus, ela se apresenta, porque a cruz redefine os valores de vida. A cruz torna-se sempre um aferidor seguro para os nossos caminhos, para as nossas escolhas. A cruz se torna uma bússola que nos guia para a vontade de Deus. E aqueles que são de Cristo Jesus, né, precisam seguir dessa forma. E aí eu quero que você note algo muito incrível nesse texto. Paulo fala sobre lágrimas. Pela primeira vez na carta da alegria, o apóstolo Paulo fala de alguma coisa que produz tristeza no seu coração. A tristeza não era resultado das suas algemas, a tristeza não era resultado, né, de não poder pregar o evangelho em todos os lugares onde Deus o havia sido chamado para pregar. A tristeza não era por não estar junto com as igrejas, mas Paulo diz que existe algo que produz lágrimas nos seus olhos, no seu coração. Sabe o que é? Os inimigos da cruz. E esses inimigos da cruz não são pessoas mundanas, não são pessoas ímpias, não são pessoas que se opõem, né, à pregação do evangelho. Mas o que é mais incrível aqui é que Paulo está dizendo de pessoas que de alguma forma tiveram a sua vida tocada pelo evangelho, pessoas que de alguma forma estiveram ligadas à igreja, de alguma forma foram alvos da pregação do evangelho, mas ao invés de a vida delas serem marcadas pela cruz, ao invés do padrão apostólico definir a sua jornada, essas pessoas deliberadamente tomam a resolução de se opor ao que a cruz de Cristo significa, do que os valores da cruz de Cristo significam. E é por isso que Paulo diz assim: olha, é com lágrimas que eu digo para vocês já algumas vezes que essas pessoas, o destino delas é a perdição. O evangelho para elas não é algo que traz salvação, mas é algo que as condena, porque o Deus delas é o seu ventre. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas adoram a si mesmo, são pessoas que buscam a sua própria satisfação e que a glória que elas têm reside justamente na sua vida infame, na sua vida contrária aos valores do evangelho. E sabe por quê? Paulo diz: porque a única preocupação que marca essas pessoas inimigas da cruz de Cristo é que a sua preocupação é apenas com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Nós não somos chamados como discípulos do Senhor para sermos inimigos da cruz de Cristo, mas para sermos pessoas cujos valores são moldados pela cruz de Cristo, e os valores da cruz de Cristo são justamente isso que traz o céu para a nossa mente, para o nosso coração. Curioso como nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas que de alguma forma estão ligadas ao evangelho ou estão ligadas às igrejas cristãs, estão por aí sustentando que são pessoas da cruz, que são pessoas que estão em um relacionamento com Cristo, mas são pessoas que andam na contramão da cruz de Cristo, na contramão dos valores da cruz de Cristo. Pessoas que vivem apenas para a sua satisfação, pessoas que não estão em busca da redenção, pessoas que não vivem para a glória de Deus. Paulo diz assim:
É com lágrimas que eu já digo a vocês algumas vezes que essas pessoas que pensam que têm a cruz como emblema da sua vida, na realidade são pessoas inimigas da cruz de Cristo. Havia um homem na Inglaterra do século passado chamado Basil Atkinson, que era um homem muito curioso. Ele era um professor da Universidade de Cambridge, professor de línguas antigas, e que era alguém considerado um esquisitão naquela universidade, porque as pessoas não tinham interesse em estudar as línguas que ele era professor, né? E ele era um sujeito solteirão, viveu com a mãe até a mãe morrer, depois vivia com a irmã, né, de favor. Tinha uma bicicleta velha que ele rodava lá pelas imediações da universidade. Só que ele era um sujeito de muito bom humor, apesar das pilhérias que sofria, e um pregador dedicado à pregação da palavra do Senhor, à palavra do Senhor. E sempre quando ele parava com a sua bicicleta, ele pregava o evangelho para os alunos da universidade. Era inclusive um apoiador dos jovens alunos cristãos daquela universidade. E um dia, então, Basil Atkinson, né, estava pregando no pátio da Universidade de Cambridge, falando sobre os céus, e um aluno o interrompeu e perguntou: professor, o senhor é um esquisitão, o que o senhor sabe do céu? E ele olhou para aquele aluno, riu e disse assim: o que eu sei? Tudo, porque o céu é o meu lar, eu sou do céu. E continuou a sua pregação do evangelho. Eu moro no céu. Paulo diz que o padrão apostólico de vida que nós somos chamados para viver, para imitar, deve sempre nos lembrar que a nossa mente precisa sempre estar fixada em valores celestiais. A nossa preocupação não pode ser este mundo, as coisas deste mundo, porque o céu é o nosso destino, ele é a nossa origem. Paulo diz assim que quando nós nos comportamos de forma diferente a isso, nós não somos amigos da cruz, mas nós somos inimigos da cruz de Cristo. Segunda marca que Paulo diz, né, que há na vida daqueles que seguem esse padrão apostólico, é que essas pessoas têm a sua esperança firmada na volta do seu Senhor e do seu Salvador. Olha o verso de número 20 e o verso 21. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo diz assim: aqueles que têm uma vida, né, marcada pela cruz, são pessoas que têm uma esperança firmada na volta do seu Salvador, porque eles sabem que a sua cidadania é uma cidadania celestial. Eles sabem que os seus valores são valores celestiais, mas eles sabem também que a expectativa cristã da verdadeira vida não é deste mundo. A sua verdadeira esperança, a sua verdadeira confiança está na volta de Cristo, na consumação de todas as coisas. Nem esse mundo, nem essa vida são verdadeiras para aqueles que foram conquistados pela cruz de Cristo, para aqueles que estão envolvidos pelos laços da cruz,
porque eles sabem que nem o mundo, nem nada deste mundo tem a última palavra na vida daqueles que são servos do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos lembrar disso. Eles dizem assim: olha, Deus vai transformar aquilo que hoje experimenta humilhação. É por isso que dessa forma o cristão lida com as suas decepções, com as suas provações, com as suas dificuldades, enfim, com tudo. Sabendo que não é este mundo que define para nós o final de todas as coisas, mas é o mundo por vir, o mundo que se revelará na manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está nisso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, da sua carta, falando sobre os heróis da fé, no verso de número 13, ele diz assim: todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Ele diz que os verdadeiros heróis sabem, que esse mundo não pode oferecer para nós tudo o que nós corremos atrás, tudo que nós buscamos, tudo que nós desejamos, porque isso só pode ser alcançado com a manifestação de Cristo Jesus. E o escritor aos Hebreus ainda continua, no verso de número 35, ele diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Precisamos nos lembrar disso, porque às vezes todo o nosso projeto de vida se baseia em receber a dignidade que esse mundo pode oferecer, em correr atrás daquilo que esse mundo tem a nos oferecer. E a Bíblia diz que esse mundo está passando, bem como os seus prazeres, bem como os seus desejos, ele está passando, ele se apresenta no fim. E Paulo diz que se nós somos servos do Senhor, se nós temos a nossa vida pautada nos valores da cruz, nós precisamos nos lembrar que somente a volta de Cristo traz esperança para os nossos corações. Havia uma moça, uma jovem mulher, que foi diagnosticada com uma doença terminal, incurável, cujo diagnóstico dizia que ela tinha apenas 3 meses de vida. Enquanto ela preparava todas as coisas, nesses últimos 3 meses de vida, ela então entrou em contato com o pastor da sua igreja, convidou aquele homem para ir até a sua casa para discutir os detalhes do seu culto fúnebre. Ela disse quais eram as músicas, quais eram os hinos que ela gostaria que fossem cantados no dia do seu culto, de adoração ao Senhor pela sua vida. Ela falou das passagens que ela gostaria que fossem lidas naquela ocasião. E enquanto ela se preparava para terminar lá sua descrição do seu memorial do culto, ela se lembrou de algo muito importante que ela disse ao pastor. Ela disse assim: olha, pastor, e tem uma coisa final que eu gostaria que o senhor incluísse aí como desejo meu. O pastor disse assim: o que foi? Ele disse assim: olha, eu quero que na minha mão direita esteja um garfo. O pastor olhou e disse assim: um garfo? Por que razão? E ela disse assim: olha,
Por uma razão muito simples. Me lembro que quando era criança e que acompanhava a minha avó em festas, em jantares, em eventos sociais, onde era servido comida, jantares, alimentos, todas as vezes que os pratos estavam sendo retirados, a minha avó falava para mim: guarde a colher, guarde o garfo, guarde o garfo. E ela disse que perguntava para sua avó: mas por quê? Ela disse assim: porque o melhor está por vir. E o melhor para uma menina, dizia ela, era a sobremesa, era a torta de chocolate que vinha depois daquela refeição. E ela disse ao pastor: eu quero que o senhor diga isso, porque o garfo estará na minha mão para lembrar que aquele não será o meu fim. O melhor está por vir, porque eu creio no meu Senhor, eu creio no meu Salvador, eu creio na ressurreição. Essa é a verdadeira vida do servo do Senhor. Essa é a nossa verdadeira esperança, irmãos. Porque nós não temos garantia de que nada, absolutamente nada, dará certo conosco nessa vida. Mas nós temos do Senhor todas as garantias, todas as promessas, todas as certezas de que tudo dará certo na vida por vir. É por ela que nós ansiamos, é por ela que nós desejamos. Ela é a nossa verdadeira esperança. Mas enquanto essa vida não vem, o apóstolo Paulo então termina a sua carta, ou o seu texto nesse momento com os crentes em Filipos, no capítulo 4, verso 1, dizendo o seguinte: portanto, irmãos, meus queridos irmãos amados, saudosos, minha alegria, minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Em outras palavras, ele diz: continuem na contramão do mundo e dos valores do mundo. Foi assim que Jesus nos chamou para andar. Ele imprimiu uma marca na vida dos seus discípulos, na vida dos seus servos, e essa marca da cruz exige de nós que a nossa mente seja celestial, que a nossa esperança seja posta nele e na sua volta nesse mundo. É por isso que nós andamos na contramão. Não importa se sejamos apenas uns poucos loucos contra uma multidão que vem no sentido contrário, porque o que importa é que verdadeiramente nós sabemos o que significa pertencer ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Que caminho, que condução você tem escolhido para a sua vida? Vai seguir no fluxo do mundo ou vai andar na contramão com aqueles que creem em Cristo e na sua salvação? Que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre um lugar oportuno nos nossos corações.